Nada melhor do que a gente começar explorando um pouquinho aquilo que Paulo ensina sobre como as mulheres devem ser umas para as outras, né? Devemos ser mestras do bem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, lá em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 3. Aqui, Paulo está dando a Tito instruções, né? Então, primeiro ele fala como ele devia ser como ministro, né? Depois ele fala rapidamente como os homens idosos deviam ser, e logo no versículo 3 ele passa a explicar o procedimento das mulheres mais velhas na igreja, né? E a gente vai ler esse texto do verso 3 até o verso 5, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar? Pai amado, nós sempre trememos diante da responsabilidade de ler a Tua Palavra, de explicar a Tua Palavra, de conversar sobre a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, é a palavra vinda da Tua própria boca. E por isso essa responsabilidade é muito grande. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração nesses dias, ó Deus, para que possamos ser mudadas e moldadas pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós saiamos daqui com mentes e corações mudados, para darmos ainda mais frutos, ó Deus, para produzirmos ainda mais no Teu reino. Esse é o meu desejo para cada uma das minhas irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém. O interessante desse texto, para mim, é como ele termina. E o que ele diz aqui no final deveria fazer com que a gente tivesse olhos abertos para tudo aquilo que Paulo está dizendo a Tito, quando lá no verso 5 ele diz tudo que essas mulheres deviam ser e o objetivo disso, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tem uma discussão muito grande, né, sobre se é mais importante você viver o Evangelho, né, ou você pregar o Evangelho. Até postei uma frase dessa, um dia desse aí no Instagram, deu uma polêmica. Eu nem entendi por que deu polêmica. Eu disse alguma coisa assim: talvez o seu casamento seja a única pregação que seu vizinho vai ouvir, né? Querendo dizer que o casamento é um espelho de Cristo e a igreja, e que você deve demonstrar isso ao mundo. E aí veio um monte de gente dizendo: você quer dizer então que não precisa pregar, né? Pregue, se necessário, use a palavra. Não é nada disso. A gente tem que pregar o Evangelho, sim. As pessoas virão a Cristo pela pregação do Evangelho. Mas as nossas atitudes corroboram a nossa fé, né? É isso que Tiago fala: a fé sem obras é morta. E a gente precisa entender isso. Então, em todos os aspectos, né? Ali eu falava sobre casamento, mas em todos os nossos aspectos de relacionamentos, a gente vai precisar se lembrar dessa grande verdade, né? A nossa fé, aquilo que a gente crê, precisa se transformar em atitude. E a gente vai falar um pouquinho disso em várias áreas da nossa vida. Nesses dias eu estou ansiosa para falar tudo que eu tenho para falar, porque eu tenho muita coisa para falar, vocês vão cansar de me ouvir. Mas nesse aspecto do lidar com as mulheres da igreja, né, como é que nós precisamos ser bênção? E aqui, quando Paulo fala a Tito sobre essas mulheres mais velhas, a tradução é realmente mulheres idosas. Mas isso não significa que essa responsabilidade esteja só sobre as mulheres idosas, porque você pode ser a mulher idosa de uma mais jovem, né? Você pode ser a mulher mais velha de uma moça que está casando. Você que está casando é a mulher mais velha da adolescente da tua igreja, né? Então, esse chamado é para todas nós. Não joga essa responsabilidade só para nós de cabelo branco, não, viu? Essa responsabilidade é sua também, né? Uma responsabilidade que todas nós mulheres temos de ensinar umas às outras a viver a vida cristã de modo digno.
E o fim do versículo diz isso, para que o evangelho não seja difamado. Por quê? Porque se conduzir diferentemente daquilo que a palavra de Deus ensina, difama o evangelho. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: ué, é isso? Quer ser crente? Eles nem conhecem o evangelho, mas eles sabem o que não é ser crente. Né? Então, eles vão olhar para você e vão dizer: é isso? Né? É esse tipo de mãe? É esse tipo de esposa? É esse tipo de profissional? É esse tipo de mulher? Né? Então, no fim, lá, se você olhar as outras recomendações, que ele vai continuar falando para os jovens, né? Como é que os jovens deveriam ser e tal. No finzinho, lá no verso 10, ele vai usar a ideia contrária. Né? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, antes ele fala para não difamar o evangelho, e agora ele termina com a ideia contrária, né? Que as nossas atitudes, o nosso jeito de viver, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com tudo nesse mundo, precisa ornar o evangelho, né? Precisa ornar a doutrina, precisa tornar o evangelho belo aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, nem que isso sirva para a condenação deles. Porque, como a palavra de Deus fala, a voz de Deus, né, expressa na palavra, ela tem dois objetivos, né? Ela não volta vazia. Ou ela traz salvação, ou ela traz juízo. Né? Então, esse é o estilo de vida que nós temos que ter. E quando nós pensamos na mulher, das mulheres que estão ao nosso redor, nós poderíamos pensar o seguinte: a formação para tudo quanto é tipo de profissão que você queira, tudo que você quer ser ou fazer, você tem uma formação para isso. Se você quer ser uma médica, uma advogada, se você quer ser uma artesã. Para ser mãe, dona de casa, esposa, não tem uma faculdade para isso, não tem uma universidade para isso, não tem um curso para isso. Né? Então, a gente tem que pensar no nosso universo de igreja, quantas matizes diferentes têm chegado para nós. Pessoas vindas de todo canto, de todo tipo de cultura familiar. Pessoas vindas de lares destruídos. Pessoas vindas de lares que nunca teve um pai e uma mãe juntos. Né? Pessoas vindo de religiões completamente anticristãs, que se convertem, chegam na nossa igreja. E agora? Como é que a gente faz para reprogramar, para refazer tudo o que essa mulher pensa a respeito da feminilidade bíblica, a respeito das coisas que Deus a chamou para ser e para fazer? Porque a confusão é grande, inclusive sobre o que é ser mulher, inclusive sobre a nossa própria feminilidade. Né? Então, como é que nós podemos, como igreja, ajudar essas mulheres, chegar junto dessas mulheres? E como é que eu, como essa mulher, posso me aproveitar das mulheres mais velhas da minha igreja? Como eu, que sou essa jovem, que venho de um lar onde meus pais não eram crentes, como é que eu posso me achegar a elas? Eu vou falar um pouquinho, isso vai ser amanhã, também para vocês mais jovens, sobre como vocês mais jovens têm desprezado as mulheres mais velhas da sua igreja, como vocês mais jovens têm desprezado os cabelos brancos, né, e preferido correr atrás das influências da internet que vocês não conhecem, né, daquelas meninas que são da sua idade, né, e que querem dar conselhos sobre como resolver grandes problemas da vida pelos quais elas ainda não passaram. Né, mas esse puxão de orelha é de amanhã. Né. Mas a gente precisa pensar nisso, como é que Deus é bondoso a ponto de não nos deixar desamparadas nesse assunto. Ele deu uma ordem, que era para que as mulheres mais velhas dessem assistência, né, a essas jovens. Né? Mas essas mulheres, elas estão em falta no nosso meio. Nós temos poucas mulheres assim no nosso meio. Muitas delas simplesmente não têm o que ensinar. Eu canso de receber mensagens de mulheres me perguntando coisas sobre a vida delas, como é que elas deveriam agir. E, às vezes, eu falo, eu não posso te aconselhar, não tenho informação suficiente para te aconselhar. Aí eu falo, procura uma mulher na tua igreja
E elas dizem para mim, não posso, não tem. Pior, às vezes eu digo, procure a esposa do seu pastor. Elas dizem, Deus me livre. Porque se eu procurar a esposa do meu pastor, todo mundo vai saber. Ou porque a esposa do meu pastor é mais doida do que as doidas. Então isso dá uma tristeza, porque eu vejo que as mulheres da minha geração falhou. As mulheres da minha geração estavam com a cabeça em outro canto, que eu não sei qual, né? Então, muitas vezes, a gente não tem essas mulheres, essas mestras do bem, dentro da nossa igreja. Muitas vezes, elas também não foram instruídas na juventude, né? E eu converso com tantas jovens hoje, tantas jovens que hoje têm acesso à internet, a livros, né? Tem outra cabeça da minha geração. E, às vezes, eu converso com elas e falo do papel delas, né? De esposa, de mãe, e elas abraçam com alegria e vêm falar para mim que são criticadas justamente pelas suas mães e avós, porque elas são feministas, porque elas não tiveram o conhecimento que essas jovens estão tendo agora. Então, a carência é muito grande. Então, nós que somos mais velhas, precisamos acordar para o nosso papel. E vocês que são mais jovens, precisam aprender a se tornar aquela mulher mais experiente. Vocês que são mais jovens, não podem se fiar na juventude de vocês o tempo todo. Vocês precisam também amadurecer para serem instrumentos na mão do Redentor, como diz o nome do livro, né? Muitas mulheres também que já criaram seus filhos, que já agora estão indo para os netos, elas querem só curtir, elas querem aproveitar. Agora que se aposentaram, agora que os filhos já estão criados, elas também não querem mais trabalhar na igreja, né? Ser conselheira, ser mãe espiritual de alguém. Elas querem relaxar, né? E outras também se utilizam da desculpa de não serem grandes conhecedoras do Evangelho, né? E eu sempre digo para elas, vocês não precisam ser teólogas, vocês não precisam ser, lógico, vocês precisam conhecer o Evangelho, mas você não precisa ser uma grande estudiosa do Evangelho para andar lado a lado com uma mulher mais nova do que você, para ensiná-la a fazer aquilo que a palavra de Deus exige dela. Carolyn Mahoney, no livro As 7 Virtudes da Mulher, ela diz assim, os anos lhe trouxeram muito conhecimento e clareza acerca das coisas, e você tem um papel significativo a desempenhar na igreja. Você já descobriu segredos de sabedoria do alto em relação ao marido, aos filhos e à casa, que podem ajudar mulheres mais novas a poupar muita preocupação e trabalho desnecessário. Então, nós que somos mais velhas precisamos colocar isso em ação. E, claro, quando Paulo estava ensinando isso a Tito, provavelmente ele não estava pensando em fazer um congresso de mulheres ou fazer um curso para mulheres, quando ele diz que as mais velhas precisavam ensinar as mais novas. Não, ele estava falando ali, no mano a mano, né? Não que essas coisas não sejam importantes, óbvio que são, mas não era disso que ele estava falando. Ele estava falando do andar lado a lado com as irmãs em Cristo. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com uma moça jovem, recém-casada, né? Porque a Carolyn Mahoney fala isso, né? Que a gente já descobriu os segredos da sabedoria do alto em relação ao marido e aos filhos, por exemplo. E eu conversava com essa jovem casada e a gente estava reclamando de alguma coisa que marido faz. Sabe essas coisas de marido? Porque marido não fecha a porta, né? De armário. Eu não sei qual é a dificuldade, mas é porque assim, né? Abriu, fechou. Né? Não tem dificuldade. Mas o marido não fecha. Ou também, eu não sei qual é a dificuldade que o marido tem de identificar a diferença dos panos, né? Toalha de banho, toalha de rosto, pano de chão e pano de cozinha, pano de prato. Esses dias eu viajei, quando eu cheguei em casa, tinha um pano de prato no lugar da toalha de rosto no banheiro. Tinha. E aí a gente conversava sobre isso e a gente dava risada. E ela foi contando o que o marido dela fazia, ela foi ficando brava, né? E eu ria, e eu falava, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí ela
olhou para mim. Eu falando assim mesmo, acho que ela esperava eu dizer, não, meu marido não faz mais isso, depois de 35 anos de casado. E eu disse, pois é, isso mesmo, tenha paciência. Aí ela olhou para mim. Ela falou, é sério isso? Isso não vai mudar? E eu disse para ela, não, quem vai mudar vai ser você. É você que vai mudar. É você que vai passar a olhar para ele como algo mais do que aquela pessoa que limpa a gordura de frango no pano de prato, assim, ó. É você que vai olhar para o pano de prato e vai falar, que besteira, gente. Pano de prato, você... Gente, compra pano de prato azul marinho, gente. Para de comprar pano de prato branco. Não sei quem foi que disse que pano de prato já sem é branco. Compra azul marinho que acabou a briga, né? Mas a ideia é que você, como uma mulher mais velha, você vai ensinar as mais novas desse jeito, numa conversa. Porque a gente já passou por essa fase, porque a gente já brigou muito por causa do pano de prato e percebeu que não vale a pena. E percebeu que o seu casamento, o seu relacionamento com ele, que ele é muito mais importante do que a pasta de dente aberta, o pano de prato, o armário aberto, né? Então, essas pequenas coisas. Esses dias, uma moça lá na igreja estava falando uma coisa para mim que eu já não observava mais porque eu vejo todo dia, que é meu pai e minha mãe, bem velhinhos, quase ele 84, ela quase 80, indo para a igreja de mãozinha dada, assim, andando bem devagarzinho. E aí uma moça falou, que coisa linda, né? Eu me sinto tão inspirada por eles, às vezes eu quero faltar domingo, eu não falto, porque eu sei que seu e Dona Ellen vão estar lá. Eu falo, cara de pau a minha, né? Me dizer que eu estou cansada e não ir. Eles nem falaram nada. Só a presença, só o compromisso, só a seriedade com o casamento, com a igreja, com a família, é ensino para os mais jovens. É por isso que não se trata apenas de ensinar, mas de viver o Evangelho de forma plena, dentro da tua casa, com teu marido, com os teus filhos. É por isso que não se trata apenas de, mas eu não sei muito para ensinar, né? Eu não li todos os livros que eu deveria ter lido. Não é só sobre isso. É sobre viver uma vida reta, todos os dias, e em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso vai ser importante. E a necessidade é muito grande. A necessidade é muito grande. A Susan Hunt, no livro dela, A Graça que Vem do Lar, ela diz assim, pelo que tenho visto, há muitos pais confusos quanto a seus papéis, porque nunca foram bem cuidados, ou pior ainda, foram cuidados destrutivamente. Muitos vêm de lares desfeitos. Muitos fazem parte da primeira geração de cristãos da família. Parece-me que há uma fragilidade, uma imaturidade com essa geração de pais que é efeito colateral do feminismo. O caminho está esquecido porque Deus está esquecido. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Jeremias 18, 15. Então, a gente precisa ter essa noção. Eles estão perdidos. Eu tenho conversado com pais perdidos. Amanhã, na continuação desse estudo, a gente vai falar sobre isso, né? Pais perdidos. Pais que têm 35 anos de idade, o filho de 2 manda neles. Eles não têm domínio sobre uma criança de 2 anos. Perdidos. E onde é que nós estamos como povo de Deus? Onde é que nós estamos como aquela família estruturada que papai e mamãe faziam um culto doméstico, né? Que levavam a gente para a igreja? Cadê esse povo que tem a tradição cristã chegando junto daquelas que estão começando essa caminhada agora? Isso é importante. Quando você disser para uma mulher que está chegando na tua igreja agora, com criança pequena, você faz o culto doméstico com seus filhos? E ela lhe perguntar, o que é isso?
Você tem que estar disposta a explicar, a dar um livro para ela, a mostrar como é que você faz na sua casa, a levar na sua casa, para ver como é que você faz com as suas crianças. É mais ou menos isso, né? É o sistema de discipulado de Jesus. Vinde e vede. Andem comigo e vejam como eu faço. Né? Então, é isso que nós precisamos como mulheres. Eu sei que isso dá trabalho. Eu sei que isso dói. Eu sou esposa de pastor há mais de 26 anos. Eu sei como é difícil você caminhar junto com pessoas. Como é doloroso. Mas como é incrível você poder ser agente de Deus na vida de uma família que está sendo destruída, por exemplo, ou na vida de um jovem que está se perdendo. Como isso é incrível, né? Deus não precisa de nós, não, gente. Ele resolveu fazer isso através de nós. Ele não precisa de nós. Mas Ele quis fazer isso por meio de nós. Então, nós precisamos estar dispostas. Nós precisamos estar com o coração pronto para servir. Nós somos uma geração muito egoísta. Muito egoísta. Muito conforto para a gente. É uma geração que quer tudo muito rápido, tudo muito imediato. Tudo, né? Tudo. Desde a comida até o ganhar dinheiro. Né? Esses dias eu vi um jovem falando que ele queria casar, mas ele não ia casar não, porque ele não ia conseguir ter uma casa igual a do pai dele agora. Eu falei, garoto, teu pai levou 30 anos para ter o que ele tem, tu quer ter o que ele tem agora? Né? Então, a gente é essa geração, a gente quer tudo rápido. Né? A gente quer tudo fácil demais. Mas a vida não é assim. A gente não está aqui de brincadeira. A gente não está passando por aqui para curtir a vida. A gente está aqui com um propósito. A gente está aqui por um tempo curto. Essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lar. E a gente foi soldados arregimentados. A gente está numa luta, a gente está numa guerra. Então, não tem lugar para o meu cantinho, a minha vidinha, a minha rotina. E aí eu não posso me envolver. Eu não posso ajudar, eu não posso trabalhar, eu não posso me meter, eu não posso arregaçar as mangas. Não tem lugar para isso na vida cristã, gente. Não tem lugar para isso. A gente está no meio de uma guerra. E é uma guerra de vida e morte. Eternas. O que é bem pior. Porque se fosse só vida e morte aqui, estava tudo bem, né? Morreu, acabou. Mas não, a gente está numa guerra de vida e morte eternas. Então, faz parte da nossa herança pactual cuidar das moças da nossa igreja. Faz parte da nossa herança pactual cuidar da próxima geração que está vindo. Faz parte da nossa herança pactual se interessar pela vida delas, saber com quem que elas estão se casando, aconselhar, ajudar, colocar de pé. Então, que o Senhor nos ajude a não sermos aquela geração que precisa procurar os peritos desse mundo para resolver cada probleminha da sua vida. Que a gente não seja aquela geração que precise ouvir especialistas para resolver seus problemas de relacionamento. Mas que a gente seja aquela geração que ouça a irmã de cabelo branco da nossa igreja, que ouça a nossa mãe, quando elas estão no caminho do Senhor, claro. Mas que a gente seja aquela geração que busque na palavra resposta. Né? Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas procurando respostas em doutores que odeiam a Deus. Eu não posso conceber um negócio desse. Como é que você quer resolver os problemas da tua vida com pessoas que não temem e não amam ao Senhor, que não têm o mesmo princípio que você? Eles podem ser doutores no que eles quiserem, mas eles não conhecem a alma humana. Eles não conhecem o Deus que fez essa alma humana. E ele não conhece as soluções desse Deus para as almas humanas que ele criou. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê graça para isso,
para que a gente possa, aqui mesmo, curar as nossas feridas, aqui mesmo levar as nossas lambadas, aqui mesmo enxugar as nossas lágrimas, né? Aqui no corpo de Cristo, né? A palavra de Deus fala que nós devemos aconselhar-nos mutuamente para sermos curados, né? Mutuamente. Então, eu tenho alguma coisa para dar para você, você tem alguma coisa para dar para mim. Aquela irmã mais nova tem tesouros para dar para mim, eu tenho tesouros para dar para ela, né? E é para isso que Deus nos chama, para sermos corpo. Às vezes, algumas pessoas têm muitos dons, outras têm menos dons, outras têm dons que são vistos, outras têm dons que não são vistos, mas não interessa, né? Foi Deus que deu. E se Deus deu esse teu dom, que você pode pensar que é tão pequenininho, né? É porque Ele quer usar você para a glória dEle. Pai amado, nós te adoramos e louvamos ao teu nome, porque o Senhor nos deixou diretrizes, passos a seguir, ó Deus. O Senhor deixou as tuas marcas e nós vamos seguindo-as, ó Deus. Felizes porque sabemos que é um Pai amoroso quem deixou esse caminho para trilharmos através da tua palavra. Te louvamos por isso, Senhor Deus. Te agradecemos muito, porque não estamos sozinhas. E além da tua palavra, nós temos a tua igreja. Nós temos o corpo de Cristo, nós temos mulheres para nos ajudarem. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a dependermos uma das outras, ó Deus, a caminharmos juntas, a nos importarmos umas com as outras. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Quanto nó há em mim? Nó que me prende à solidão, à indiferença, ao desamor. Nó que me prende apenas aos meus iguais. Nó que me impede de abraçar. Nó que, no fim, me prende a mim mesmo. A solidão é o avesso da solidariedade. O eu sozinho é nó. É preciso desatar urgentemente o nó que me afasta do outro para recriarmos o nós da comunhão. É nó. 2 é nós. Nós são laços refeitos que geram vida, sonham com a justiça e experimentam o amor. Só o amor tem o dom de desatar o nó para restabelecer um nós. O nó é a fome. O nós é o pão. O nó é o medo. O nós é a esperança. O nó é a morte. O nós é a ressurreição. É tempo de afirmar um mesmo em meio às diferenças, para vivermos a profética unidade. O mesmo corpo, o mesmo espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Somos nós, somos um nós.